dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão. Eu sou o José Paiva e ainda bem que este programa começou porque eu estava a ser assediado. Não costuma acontecer neste programa e por isso é que eu estou com esta ar. A ser assediado pelos três. Assediado pelos três em conjunto. Não. E mais houvesse. Mais houvesse, mas assediavam. Agradeço, não estou habituado. Disse só que ele estava bonito. Pronto, eu não estou mesmo habituado e agradeço muito. De facto, é uma fase importante para mim receber elogios em janeiro. Já tenho aqui comigo o Zé Pedro Silva, a Maria Escaja e o João Maria Joné. Fora os meus elogios, como é que estão? Devo dizer que estes elogios vieram a reboque de eu ter percebido que fui o único que ainda não foi a parar o cabelo. De resto, estas três pessoas, este ano, já o fizeram e bem, devo dizer. Parabéns a todos por terem tomado essa decisão. Eu não estou muito contente com ter cortado. Eu ainda não estou 100% também satisfeito com... Eu estava mais contente com o grande. Vocês são pessoas de ir ao mesmo sítio há muito tempo ou estão-se borrifando? Não. É que eu estou agora nessa transição. Eu vou ao barbeiro do meu avô, portanto, sim. Que bom. E é a mesma pessoa? É já a mesma faleceu? pessoa. Pá, isso é muito... Olha, esta última foi no Vanessa Silva Hairstylist em Évora. Portanto, não sou fiel a cabeleireiro. Ok. José? Não tenho. A par em casa. Quem me dera, ando a saltar, sabes? Eu tenho um problema. Porque é que eu tenho que saltar? Tenho que saltar porque eu, graças à minha queda de cabelo, todo o barbeiro ou cabeleireiro, ou seja o que for, tenta inventar. Todos eles querem fazer o corte de determinada forma para esconder. Eu digo assim, não quero esconder nada, eu sou uma pessoa completamente transparente. Então eu digo assim, à máquina. E a máquina é tudo homogéneo, mas depois há uns que não fazem, deixam crescer mais em cima, deixam crescer mais abaixo. E portanto eu tenho que andar sempre a fugir deles. Eu quero aquele que diga, e agora encontrei este último, que é o mesmo pente em todo o lado, 10 minutos e vou embora. Não, queres promover ou vais esconder para ti? Não dá, porque em casa não dá, porque depois é preciso parar aquelas coisas certas cá atrás, e ao de lados e aqui não sei o quê. Queres promover ou... Não tens nenhuma filha que te faça isso? Com gosto e vontade? Eu acho que saía de lá com uma permanente. É que se não tens aqui uma amiga que o faria na boa. Pronto. Mas agora descobri, por cima de bairro, é a tuxa, 12 euros, olha, fiquei felicíssimo. Porque eu ia àqueles relativamente, lá está, o erro era esse, não é? Ir àqueles armados em cromos, não só caros, e que todos inventavam, e não é que quero inventar. Portanto, olha, para te responder, talvez tenha encontrado a tuxa. Pronto, eu estou à procura. Espera aí, mas então tenho que promover o Joaquim. Certo, força. O Joaquim é onde? O Joaquim é no largo atrás da igreja da paróquia de Cascais. Ok. E pronto, antigamente era na Rua da Polícia. Havia um barbeiro grande na Rua da Polícia, ele era um dos barbeiros, depois abriu esta coisa que é só ele. Já pá, aí há 15 anos. Zangou-se com o sócio, fez a sua barbearia. É uma boa pequena barbearia, eu gosto, mas pronto, como eu vivo em Lisboa, desloco-me a Cascais para ir cortar o cabelo, que é uma coisa um bocado desnexa, mas pronto. Mas há muita gente, eu próprio fazia isso. Sou leal ao meu barbeiro. Mas sabes, tens os dias contados, porque há um ali na Estrela. Há ali um na Estrela que era assim, daqueles completamente típicos, o barbeiro mesmo, a antiga Lisboeta, e passei lá agora e já é uma daquelas coisas que deves... Barbearia gourmet. Beber gin quando cortas o cabelo, assim, os barbeiros são encantadores, pá, parecem saídos de um filme do Clint Eastwood. Eu tenho uma pergunta. É normal, tipo, ou seja, há pessoas que vão mesmo fazer a barba ao barbeiro? Claro. Tipo, com frequente, tipo, imagina, vão lá uma vez por semana a parar a barba? Claro, sim. E devo eu não tenho experiência de barba. Devo dizer que é uma coisa que eu deveria fazer, porque a barba é, portanto, um poço de sujidade. Mas tu não lavas isso? Lavo, mas o cuidado que tipo, quando lavas o cabelo, não os lavas nossos a barba? antepassados tinham do hábito, era uma coisa que eu não pratico, mas que acho que se fazem bem. Naquele tempo em que as pessoas andavam todas arranjadinhas, nós é que somos mas acho bem, eu estou a dizer que acho bem. Mesmo o engraxador, não é? Estou a falar sério, não estou a gostar. Não, mesmo o engraxador desapareceu, não é? Antigamente, ainda há uma imagem do nosso Presidente da República. O engraxador já acho um pouco secundário, mas a barba... Porque não tens sapatos para engraxar, porque não tens sapatos de couro. Antigamente toda a gente tinha. Ou porque engraxas em casa, não é? Tens aquele tubinho com uma esponja no fim. Ou cospes só mesmo. Mas há coisa melhor do que ir à baixa. As pessoas não têm sapatos de couro por causa das alterações climáticas. Isso obviamente, pois. Claro. Mas não sou ir à baixa, beber um café, ler o jornal, engraxar os sapatos, fazer a barba, parar a barba. Comprar um chapéu na chapelaria. Tudo coisas que se perderam. Uma luva na limpar o binóculo.
Limpar um monóculo. Bom, vamos então ao nosso café, porque a semana passada, depois do seu Fumar café, um bocadinho de lançámos ópio. paradores. Já nem se pode comer castanhas. Eu no outro dia quis comer castanhas na Baixa e não havia. Ali a essa altura já não há maneira. Já, há uma hora que já não há castanhas. Porquê? Porque os turistas comeram-nas todas. Não sei, vão-se embora. Não sei, se calhar Não é estão isso. para Ainda bem que só com dá- elas todas. não estão para Very isto. typical, Pois. very Mas este ano typical. houve qualquer coisa com as castanhas, que houve Chestnuts. poucas. E está tudo muito caro. Eu acho que este ano. Mas nem são assim comi, tipo, tão boas, por uma acaso. castanha. Eu comi depois, consegui comer castanhas e pensei, isto de facto também não é assim tão bom. Exato, era essa a conclusão. que E aí queria que lombos de chegasse. porco com castanhas. Isso já é bom. É. Mas essas são as congeladas, não é? Minha mãe faz o mesmo. Vamos Sim. ao nosso café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Bom, já me irritaram. Este bipolar começa um segmento felicíssimo, Não é? começa o outro, depois... Vai haver... Olha, estás parece- lindo. Parece que, assim, parece que houve aqui tipo meia hora que, Eu sou, que o espectador. numérica à qual o identificou, espectador não mas- teve acesso, quando na verdade foram 2 segundos. 2 segundos. É pelo dinamismo. Não, e porque isto é um momento importante. Nós vamos aqui inaugurar aquilo que dissemos que íamos fazer no início do ano, que é perguntas dos leitores, telespectadores, ouvintes. E vamos começar com uma para o café, que é da Inês Ramhill. Eu espero não estar a dizer mal o nome de Instagram. Espero que ela te vá corrigir depois com o Exato, áudio. Também, exatamente. Que pergunta como é que é lidar com pessoas na nossa vida que são do Chega. Se calhar perguntar primeiro ao Joné, não porque acho que tem pessoas do Chega, mas porque... Porquê é que sou eu primeiro? Porque estás à minha direita. Se é que Chega à direita. Mas como é que se lida então? Será que passado este tempo todo, agora que o Chega está completamente dentro da sociedade civil e da esfera política, já arranjaste forma de lidar? Se é que tens essas pessoas na tua proximidade ou não há forma? Nós já falámos disso, acho eu. Falamos outra vez. Não, falámos de eu ter pessoas na minha... olha, estás aqui. Com licença, isto agora para quem está a ouvir não perceberam, mas estavam aqui a estragar o meu plano e isto é que não pode ser. Mas, como é que eu lido? Varia. E varia um bocadinho. Há pessoas do Chega e pessoas do Chega, não é? Há pessoas que votam no Chega e votam um bocadinho com vergonha. Tipo, eu sei que aquilo é péssimo, mas tem que se fazer alguma coisa. E eu tenho familiares desses. Mas também há pessoas que é tipo o Iri, dancinha do Trump, adoro o Chega, isto vai salvar a humanidade. Também tenho familiares desses. E eu gosto de conversar com os primeiros, tentar perceber, tentar dar um bocadinho de alternativas, seja, se calhar há partidos que defendem coisas parecidas. Um bocadinho agora como o líder dos liberais alemães estava a tentar fazer com o Elon Musk, que era... Mas nós, politicamente, nós e a AfD temos imenso alinhamento nas coisas que te interessam, tirando o racismo. E o Musk, Isso fiquei convencido. pois, a parte do racismo é, não é? Para um sul-africano branco é difícil que não seja uma parte politicamente relevante. E é um bom negócio Eu para também ele, liga-se. conheço e sou amigo de boas pessoas sul-africanos brancos que até nem são racistas, mas é difícil aquilo sair-lhes do corpo. É um bocadinho como o mofo assim de uma camisola do fundo do armário. Mas para esses vale a pena conversar, para os outros eu já adotei a postura de não conversar, porque acho que não serve para nada. Porque Já não vais mesmo, já não dá sim, mesmo. porque acho que é um bocadinho como aos fanáticos religiosos a essa altura. Eu também não vou discutir religião com fanáticos religiosos, vou discutir com pessoas que estejam abertas a conversar. Aí tenho uma postura mais tipo, que engraçado. E dou-lhes um abraço e não sei o quê. Mas apertado, daqueles moços que se foca. Tranquilo, tipo, até já. Ou com nojo. Não, porque ainda por cima, não é? Acho que para pessoas com famílias muito grandes como eu, que têm a coisa das pessoas saberem o que é que elas acham porque veem na internet e na televisão e não sei o quê, as pessoas têm muita expectativa de falar de política contigo. Portanto, eu acho que também sou um caso um bocadinho anómalo nesse aspecto. Eu calculo que o cidadão médio tenha mais facilidade a evitar que todas as pessoas falem de política com ele quando falam com ele do que eu.
ou do qualquer um de vocês, pelas mesmas razões. Estava a pensar nisso. Portanto, não sei se aí tenho muita coisa, mas é isso. Quando é mesmo fanático, eu acho que o melhor é sorrir e acenar como os pinguins de Madagascar. Deixa-me falar então aqui com o representante dos cidadãos médios. Cidadãos. Médios, José Pedro Silva, não sei se és um cidadão médio ou não. É mais fácil hoje lidar com uma pessoa do Chega ou não tens esses casos, não queres saber, calma para si? Ele é a pessoa do Chega na família dele. Valha Nossa Senhora. Estou a brincar. Se é que tens algum caso, não sei, olha, não te desconheço. Se eu tenho algum caso, que pergunta é essa agora? Agora, desculpa, calma, não fiques aflito. Vamos lá ver. Na família, quer dizer, com certeza que sim, que há pessoas do Chega. Olha, eu começo por explicar uma coisa. Eu acho que não se deve. Eu acho que a pergunta não era só sobre família, era pessoas próximas, não é? Sim, pessoas próximas. Então é só sobre família. Há um assunto que eu já vou tirar concretamente, sim. Acho que em geral há duas coisas de que não se fala, seja a uma mesa, seja diz. Familiar, amigo, colega. Pronto. Colegas é outro caso, mas há duas coisas que não se deve falar a uma mesa e em geral as pessoas discutem a uma mesa, enfim, também pode ir para o sofá. Mas é dinheiro e política. Política, já não sei quem é que dizia isto, que era não se fala mais do que 30 minutos. E eu acho que essa é uma regra interessante para se manter a sã convivência, para as pessoas estarem... Até aqui. Até aqui, exato. Por isso é que chega a 30 minutos e cortam-nos o pelo. Mas vamos lá ver. Eu fora isso... Portanto, não estando agora a falar de familiares e tudo isso, nem de pessoas próximas, até porque... Eu só tenho mesmo um exemplo de familiares, por isso é que eu disse, não, nem... Sim. Quer dizer, colegas e pessoas próximas ou menos próximas, isso é também. Agora, a questão é, eu li lindamente, porque a pergunta que nos fazem é relativamente ao Chega, mas temos extremismos de direita, temos extremismos de esquerda, temos fundamentalismos religiosos. Os fundamentalismos religiosos eu conheço-os bem. Eu estudei 8 anos num colégio do Opus Dei e o Opus Dei tem uma linha mais dura. Dizes o Opus Dei? Digo. É por desrespeito mesmo. Como os gays dizem a obra. Se fizermos a tradução, é para a obra, é feminino, mas eu digo Opus Dei. Mas portanto estudei lá 8 anos e há uma linha mais dura. E respeito perfeitamente, eu acho, porque eu acho que o interesse, se conseguir, e até podia dar exemplos mais complicados, sobretudo em matéria política, mas não tenho nada aquela coisa de não discutir ou não falar. Se uma pessoa conseguir, através de uma discussão, de um debate de ideias, mudar uma pessoa que seja radical, que seja extremista, ao vivo, que seja, claro. Não, ao vivo não só. Nas redes é mais difícil. Mas nas redes também acontece. Nas redes é mais difícil, como nas redes e nas porcarias todas. Eu, aliás, estou a fazer desintoxicação este ano destas porcarias todas, porque não é só as redes, é os WhatsApps também. As pessoas discutirem em WhatsApps, em que não se vê a cara das pessoas, em que estás a ver letras, e emojis, em que a pessoa pode estar a pôr um emoji a chorar, a rir, e está a chorar. Isso acontece muito. É uma aberração. E, portanto, ninguém deve ter nenhum tipo de discussão. Eu, quando sei que as minhas filhas estão a ter problemas lá nos grupos das turmas e tudo isso entre eles, WhatsApp, eu passo-me dos carreiros. Não pode ser discussões em WhatsApp. Discussões é cara a cara. Porque aí é que se vê... Ou no MSN Messenger. Por isso é que... Como é que é isso? Não, já não é. Não, no limite... Mas era na nossa no limite no FaceTime já se vê discussões. De acordo com quão magoado estavas com a conversa que tinhas tido. Ora bem, mas ver as expressões é essencial numa discussão. Porque uma pessoa pode fazer uma provocação. Não se utiliza figuras de estilo numa linguagem informática. Pronto. Agora, eu acho sempre interessante, porque não tem qualquer tipo de problema. A questão é se isso é possível. Uma pessoa do Chega, porque acha que o Chega vai mudar o país, que o Chega que é... que interessante que é discutir. Não tem problemas nenhum. Podemos depois chegar, que fica cada um na sua, vamos beber uma cerveja e acabou a conversa, que vai cada um para o seu lado. O mesmo se passa, vocês sabem que eu também não sou simpatizante de quem, mesmo apesar de achar que o nosso comunismo é bom e diferente dos outros, pessoas do Partido Comunista, mas tem o maior interesse. Mas o maior interesse é enriquecedor. Agora, vou defender as minhas ideias e as minhas convicções na esperança de que o outro mude. Mas se não mudar, tranquilo. Porque também não tem que ser essa a função. Tens esperança que o outro mude? Tenho. Eu, por acaso, nunca Se eu defendo as minhas ideias contra umas ideias, senão, o que é que nós, quando queremos atingir uma maioria, temos de ter mais pessoas a concordar connosco. Eu tenho que as convencer a concordar comigo. Mas eu, quando vou na conversa, normalmente, em conversa com pessoas próximas, não estou numa da outra pessoa a mudar, estou mais numa de
bater Mas família as também é bolas sempre para ver- difícil ter essa expectativa, imagino. Eu Familiar, acho que esse deve ser o objetivo. Mas eu no sentido contrário, a pergunta era mais para o Chega, não é? Mas no sentido contrário, eu tenho alguns amigos de esquerda radical, não é? E às vezes eles dizem coisas absurdas e eu não estou a tentar convencê-los, estou a tentar perceber o que é que eles estão a dizer. Não, mas podes tentar perceber, mas depois no fundo tens... E a tentar perceber como é que eles reagiriam a coisas que eu diria. Mas o normal é depois queremos que, por isso é que eu digo, quando tens que atingir maiorias, tens de ter pessoas a concordar contigo. E portanto é natural. Eu acho é que nós devemos estar disponíveis para tentar mudar alguém, mas também disponíveis para mudarmos a maneira de pensar sobre alguma coisa. E eu acho que isso é que falta muitas vezes, porque há aquela... nós achamos sempre, eu cada vez menos acho, eu acho que isto é uma coisa um bocado da idade, que somos os donos da razão. Nós sabemos tudo. Cada um de nós. Isto é da natureza humana. Nós temos a verdade dentro de nós. E os outros estão todos enganados. Ora, isto é falso. Se nós não estivermos disponíveis para ouvir um argumento melhor e dizer, olha, tens toda a razão, e alterarmos completamente a nossa maneira de pensar, então não vale a pena discutirmos também, senão estamos a pregar. Isso é o Padre António Vieira. Portanto, a pessoa tem que estar disponível, tem que ter a vontade de mudar a ideia, mas pode sair de lá tosquiada. Olha, mudei eu, de facto, tive aqui um confronto de argumentos. Tem que haver esta humildade um bocado, não é? Eu acho que hoje em dia e também há uma autocrítica, não é? Estamos sempre muito convencidos que somos detentores da verdade, não é? E que andamos a pregá-la. Não é assim. Temos é que ter mais dúvidas. Maria, a forma como escolhes lidar com pessoas do Chega, achas que ao fim deste tempo todo é a forma certa ou pensas que qualquer dia vais ter que mudar a abordagem? Se é que lidas lá está, colega, amigo, familiar. Pois, eu Colegas tens. tenho a sorte de não ter nenhum familiar do Chega. Portanto, ainda não fui confrontada com essa situação. Não temos, não existe. Mentira, por acaso houve uma vez um almoço de família alargada em que uma pessoa começou a dizer umas barbaridades e a enaltecer algumas coisas do André Ventura e essa pessoa foi recambiada para a ponta da mesa onde estavam as crianças. Portanto, nenhum adulto mais prestou também isto é mesmo isto é verdade, isto Mas aconteceu. estava bêbado. Não sei. E foi mesmo ficando cada vez mais pequenino. Não sei porque... Sendo certo que eu percebo a ideia, não é? Estão sempre a cair, dizem disparados, ok. Porque a mim disseram... Não é O mau. gajo agora está bêbado, vai ali para o canto da mesa. A mim disseram... Isso nunca aconteceria na minha família porque as pessoas estariam todas do mesmo nível, não é? Ninguém era posto de parte por estar um bocadinho mais. A mim disseram, olha, aquela pessoa está a dizer disparates, não ligues, não entres na conversa. E eu disse, olha, também não tinha ouvido nada. E, de facto, foram os adultos que estavam perto dessa pessoa foram mudando de lugar, tanto que essa pessoa acabou sozinha com... Mas não há, tipo, pessoas que na tua família que te queiram provocar sabendo que tu és a esquerdista que tu és? Mas não são do Chega. Não são do Toda Chega. a gente da minha família diz que eu sou quase toda diz que eu sou do Bloco de Esquerda. Não são do Chega. Sim, às vezes há, e é muito chato. Não é muito chato, é o que é. Mas às vezes não me apetece, sei lá, chegar a um almoço de família, domingo se ressaca, e alguém diz, então, e não sei o quê. Eu tipo, pessoal, é domingo, eu quero comer este cozido e depois dormir a sesta. Não me apetece estar a discutir a situação política do país. Mas também ninguém me chateia muito. E eu às vezes digo, olha, não me apetece. Eu tenho uns tios um Pois pá, bocado eu só tive a experiência do Chega, só um primo afastado que mora lá fora. E depois desisti porque ele só me respondia pelo Facebook. Eu tenho colegas do Chega. E gostava muito do Bruno de Carvalho. Colegas do Chega que eu tenho. Isso é bom. Não considero colegas. Não considero meus colegas. Mas são. Se as pessoas não sejam minhas colegas. Mas são. Agora, não tenho nenhum familiar do Chega, mas são quase todos anti-PS. O que não quer dizer que sejam, obviamente, do Eu Chega. também sou, portanto aí eu ligo muito. Não, mas não digo quase todos. Se fôssemos para ser anti-PS, Chega já está. Ou seja, dar a entender que podes ou não ser um bocadinho de esquerda é sempre conflituoso. Sempre foi. E também Grande com os meus avós já ser anti-PS. Isto vai um pouco ao encontro daquela outra pergunta Eram do que fizeram PS, sobre calma, ti. não vou fazer já essa. Mas pronto, Maria, já terminaste? Ou... Sim, não tenho grande experiência com... Ou seja, a pergunta que tu me fizeste não tenho como responder, porque não te sei dizer se a forma como eu lido é melhor ou não, porque não lido muito. É mesmo muito raro. Mesmo quando... Ok, agora trabalho tenho uma empresa na qual nenhuma de nós é de Chega. E mesmo na minha vida profissional é bastante raro, estando eu ligada às artes, é bastante raro encontrar alguém que simpatize com as ideias do Chega. Portanto, não tenho grandes... Ou seja, a minha experiência nisso é
no debate político, nas redes sociais e sei lá, em algumas abordagens em grupos de pessoas que não são minhas amigas. Amigos e familiares, não tenho nenhum do Chega, portanto não tenho a solução mágica para lidar com isso. Mas se quiserem respirar a fundo é uma solução se importante. quiserem os meus 2 cêntimos neste assunto, é pôr no fim da mesa, juntamente com as crianças, a pintar com lápis de cor. Eu acho que não, olha, é assim que os jovens estão a votar no tempo. Era isso que eu ia dizer. Não, eram porque depois os crianças- jovens todos são do Chega Não, também. não, É uma bela não eram estratégia. crianças com idade de já tipo, desenvolverem, de absorverem conceitos políticos. Não, eram Sim. crianças com lápis de cor. Foi uma boa solução, eu achei. Muito bem. E eu espero que ele não ouça este podcast. Vamos então Senão ele vai perceber o que é que fizemos nesse almoço. à nossa reflexão, terminado o café, que também vai incluir mais perguntas. Vamos refletir. Ora bem, vamos começar com a manifestação Não Nos Encostem à Parede. Milhares protestaram, houve uma contra-manif e, penso eu, um dia depois houve aqui uma espécie de rixa, diria eu, no lar do intendente que voltou a gerar muito buzz. Vamos perceber então, basicamente, o que é que se andou a passar aqui, que conclusões é que podemos retirar, não só destas manifestações, mas também, se quiserem, do tema da segurança, que ainda agora estava a ouvir na rádio, há muita gente a dizer e a defender muitos comentadores a dizer que nós estamos sempre a discutir sobre segurança sem qualquer segurança nos números, nos dados. Precisamos de mais dados. Joné, isso é um problema que se pode identificar nesta discussão, é estarmos a ir a reboque de, entre aspas, causas de partidos como o Chega, mas nem à esquerda nem à direita se pode falar assim com tanta autoridade, porque faltam efetivamente esses estudos para ti. E depois podes falar da manifestação, claro, e da rixa, mas a minha pergunta queria que fosse um bocadinho mais por aí. Não há muitos dados em Portugal, no geral, sobre a coisa. E, portanto, é muito difícil fazer a chamada evidence-based policy. Não há bem sociedade civil, é difícil de criar uma atmosfera de think tanks. De vez em quando há assim umas fundações, uns estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos ou assim, que dão umas ideias, mas não há muitos dados para as pessoas se guiarem. E, de facto, esse último estudo da Fundação dá algumas ideias de que as pessoas ligam muito mais a imigração ao crime do que, de facto, as coisas estão ligadas, e isso é importante. Essa coisa das percepções é importante. Eu não sou aquela pessoa, as percepções, isso é para pôr para o canto do prato. Eu acho mesmo que se 60% das pessoas no país acharem que o céu é verde, para todos os efeitos, no país o céu é verde. Se as pessoas votarem nesse sentido, ou seja, não, obviamente que não é, e que quem está a ver que o céu não é verde pode falar sobre isso, mas é importante lidar com os factos de que para a maioria do país o céu é verde. E, portanto, nós andamos muito à volta de inferências. O Mais Liberdade também andou a partilhar um gráfico sobre isso, que era que a imigração aumentou imenso nos últimos 10 anos e a criminalidade não. E, portanto, que isso explicaria que a imigração não tem relação direta. Mas isso já é uma inferência, não é? Já é uma coisa... Eu gosto de ter o debate mais longe dessa coisa dos dados e das percepções e pelo menos aqui quando estamos com o tempo, que é porque é que as pessoas acham que a imigração é mais responsável pela criminalidade do que de facto é? Se calhar porque as pessoas são preconceituosas em relação aos imigrantes. Se calhar vale a pena tentarmos pensar porque é que isso é e falar sobre isso enquanto sociedade. É porque há forças políticas dispostas a explorar a vulnerabilidade dos imigrantes, o facto de não terem direito de voto, o facto de não terem voz para os usar como bodes expiatórios. Esse é o principal motivador, ou é só porque as pessoas não gostam de estrangeiros no geral e têm pouca afinidade com estrangeiros no geral, porque não gostam do que é diferente? Isso é um sentimento humano mais ou menos normal. Tudo isto são coisas que nós podíamos estar a pensar numa discussão séria sobre se somos intrinsecamente preconceituosos, intrinsecamente racistas, não porque vem nos nossos genes, mas porque, pronto, é uma maneira humana de funcionar, ter desconfiança em relação ao outro. E se queremos combater isso, ou se queremos tentar gerir isso,
Mas como... Mas é isso que está a acontecer? Foi isso que viste nos últimos Não, dias? como é óbvio que não, porque nós temos gente que entra neste debate com um lança-chamas. E é verdade para o Chega, completamente, não é? O Chega é a criança na sala, aqui pegando na imagem da Maria, que grita, esperneia e estraga qualquer hipótese de alguém ter uma conversa. Mas não é só, e eu acho que há muita... É a principal, é o que estraga mais o debate público, sem dúvida nenhuma. Mas acho, apesar de eu ter ido à manifestação, acho que há elementos na manifestação que depois também não ajudam, e elementos na esquerda que depois também não ajudam a credibilizar. E ajuda o Primeiro-Ministro a falar de dois extremos, um bocadinho a lembrar. Eu acho que a manifestação... A comparação de Donald Trump, são coisas incomparáveis o que aconteceu, mas enfim, mas eu percebo ou seja, a equivaler os dois extremos. Sim, eu percebo. Eu acho que o Primeiro-Ministro foi parvo. Okay. Como, aliás, costuma ser. Não faz sentido ele tentar posicionar-se como um equilibrador, um moderado. Não. Faz imenso, estrategicamente faz imenso sentido. Agora, acho que ele foi parvo no sentido de que foi desonesto. Okay. Apesar de haver elementos radicais na manifestação e desses elementos desautorizarem alguns argumentos válidos da manifestação de alguma forma, as coisas não são equiparáveis, porque a manifestação não foi organizada pelos elementos radicais, pelo radicalismo, e a do Chega foi. E portanto acho que o Primeiro-Ministro se aproveita. Acho que isto também tem um elemento que se calhar vale a pena discutir numa segunda ronda, mas tem um elemento que vai ser muito relevante na nossa política nos próximos anos, de demonização dos centros urbanos por parte do resto do país. Seja pelos subúrbios, particularmente, onde vive muita da nossa população, seja pelo interior. Aquela coisa, quando o Presidente da República disse que o Primeiro-Ministro era rural, eu acho que ele estava a representar um bocadinho isso. Que é lá em Lisboa, é muito confuso e perigoso, e as pessoas só veem Lisboa na televisão quando há crime na CMTV, não é? E depois de repente acham que, porque acontece uma rixa no intendente, que de repente o intendente é inseguro. Ora, o intendente não é um sítio, já foi, há 20 ou 30 anos, mas não é um sítio particularmente inseguro de Lisboa, antes pelo contrário, é um sítio até um bocado gentrificado da cidade, e em que pessoas com muito conforto passam bastante tempo. Portanto, acho que esse elemento provinciano, e eu acho que se isto é sempre assim, e como o provinciano é idílico e o urbano é demoníaco, nunca o urbano se pode virar de volta para as pessoas. Mas eu, enquanto urbano, tenho a dizer que acho um debate muito provinciano. E acho que se deve contra-atacar um bocadinho, que são sempre as cidades que são horríveis e antros de coisas horríveis, e é sempre o rural que é perfeito e o interior que é perfeito. Eu acho que se calhar precisava de ser um debate também sobre isso. Zé Pedro Silva, entre Primeiro-Ministro, manifestantes, rixa, e está a ser sempre uma espécie, um pseudo-debate sobre imigração e segurança, quem perde nisto tudo continua a ser o imigrante, ou não? Ora bem, tu começaste a pergunta ao Johnny de forma muito inteligente, portanto, mais um elogio, não é? Hoje estás, claro. Hoje estás lindíssimo e inteligentíssimo. Estás a sentir o fim do mundo a chegar e estás E agora também foste muito bem, porque esse é um dos meus pontos. Deixa-me só dizer-te uma coisa relativamente aos dados, porque achei tão interessante que até aí gostava de dizer qual é a coisa. Os dados, concordo com o Johnny, na medida em que não os temos, e quando os temos são muitas vezes manipulados, já aqui defendi isso, seja pela antiguidade, seja pela forma como são colocadas as variáveis. Portanto, há uma insegurança relativamente aos dados que nos são apresentados, sobretudo quando nos são, dependendo de quem nos apresenta. E eu agora ando a fazer uma comparação, estou a fazer quase um ensaio sobre isso. Repara, nós hoje temos neste momento o país está com um alerta amarelo em todos os distritos por causa do frio. Está muito frio. E vocês já repararam que o frio hoje é sempre... Nós avaliamos o frio que estamos a ter naquele momento pelo termómetro do telemóvel ou por outros termómetros que são uma previsão. Carro. Eu vejo muito pelo... Os do carro também influenciam, depois está quente, está não sei o quê. Mas nós vemos quase sempre a temperatura do dia no telemóvel, é uma previsão. Portanto, nós somos capazes de estar na rua com 4 graus e o telemóvel dizer que estão 8 e nós acreditamos no 8. E o 8 foi uma previsão um dia antes ou 2. Eu até estive a estudar como é que o telefone faz a previsão das temperaturas. Portanto, aquela coisa antiga que era ter um termómetro com mercúrio
e ver a temperatura exata naquele momento, naquele local, passou a ser uma previsão. E nós confiamos na previsão. Ou guiamos-nos por previsões. Mas isso, enfim, isso era outra conversa. Os dados falam sobre o tempo. No outro dia, exato. No outro Tu és dia, especialista. No outro dia tivemos um fact-checking, um fact-check ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, figura que eu não simpatizo, acho que para quem segue o podcast não preciso sequer de o lembrar, mas uma jornalista do Público dizia que o Presidente da Câmara tinha mentido, porque foi buscar dados de segurança na cidade com mais de um ano. Aqui o Estado também tem uma culpa, que isto tem que ser atualizado com mais frequência, óbvio. Mas foi buscar dados com mais de um ano. Então um homem que é, apesar daquele aspecto que não oferece muita credibilidade, um homem que é Presidente da Câmara, diz uma coisa. Aquele aspecto. Portanto, tem informações diárias. Ele, nomeadamente, tutela uma polícia. Pronto. Portanto, este homem diz uma coisa. Vem uma jornalista do Público e diz falso. Sim, muitas vezes. Eu olho para isto e quase concordo com o Zuckerberg. De facto, o fact-check tem que acabar. Porque isto não é fact-check nenhum. Porque a jornalista tinha para já confrontar o próprio Carlos Moedas e dizer, dê-me mais dados. Se ele não desse, era outra coisa. Mas não pode confrontar uma afirmação de um autarca que pode ser ao momento com uma informação que tem mais de um ano. Olha, não seria a primeira coisa... Pois, tu já desmentiste Carlos Moedas. Falsa dita por Carlos Moedas. Mas eu não digo que ele esteja a dizer a verdade, atenção. Eu digo esta confusão dos dados, das informações. Agora não se pode, assim como eu não posso dizer que Carlos Moedas está a mentir, também não posso dizer que está certo. Nós temos é que ter de facto mais fiabilidade naquilo que discutimos e não existe. E aí o Estado tem alguma culpa porque não tem de facto aqueles instrumentos de análise e de uma análise que seja possível também ver quais é que são as variáveis e uma coisa Mas que aqui seja ainda é exata. mais sensível por ser este tema, não é? Falar-se sem ter dados concretos sobre imigração e segurança É sensível depois sobre dá qualquer para tema. percepções. Certo, é sensível sobre qualquer tema. Claro que neste que influencia tantas coisas é ainda mais. E portanto agora a tua pergunta para mim, eu não participei na manifestação e não participei de propósito. Ninguém diria que só não tinhas leite sem querer. Não, podia ter o que fazer. Aliás, nós ficámos todos surpreendidos que tu não estás lá. Nós passámos a tarde de sábado inteiro a perguntar-mas onde é que está o Zé Pedro Silva? Deve estar no meio. Como é que ele não está aqui? Como é que Alguém ainda não começou a ouvimos? gritar, Zé. Ainda fui à JCP ver se estavas lá. Pronto, às vezes podia ter parado, cerveja à borla e fiquei lá. Mas vamos lá ver, porquê que eu acho que isto de facto é uma coisa... Porquê que eu só não fui à manifestação? Porque não quis, como sou contra ela. Justamente porque acho é essa a questão. Eu acho que aquela comunidade neste momento precisa, depois dos acontecimentos, em que eu acho, é a minha opinião, acho que o país, tirando, enfim, os brutos, mas isso aí é difícil mudá-los, mas o país condenou aquilo que se passou. Condenou em termos de opinião, condenou em termos de ciência, neste caso falo de ciência do direito, condenou em termos de poder político, e o Governo até teve que recuar naqueles ensaios, que nós agora temos que manter a vigilância, a ver se renovam aqueles ensaios mais extremistas relativamente a esta questão política, mas houve claramente uma... O Governo agora acha que tem uma sondagem a dizer que 62% das pessoas foram a favor daquela operação. Sim. Já Cartão vermelho, geral. Mas o país disse... Não disse, sou contra operações policiais, tudo isso. Sou contra aquilo que se passou, que é encostar pessoas à parede, daquela forma, chegar a uma rua, encostá-las à parede, tudo isso. Não tenho a menor dúvida. E essa foi a grande resposta. A partir desse momento, mais uma vez, a minha opinião é que aquela comunidade precisa de segurança, porque ela própria pede, videovigilância, e estamos a falar do Jornal Público, que é inspeita, Joana Gorjão, Henriques, seja o que for, ou seja, penso que foi ela que fez essa peça, mas que foi ouvir líderes daquela comunidade residente e dizem que sim, querem videovigilância. Portanto, há um problema de segurança que não tem nada a ver com a origem das pessoas. É uma zona que tem problemas de segurança e os próprios, e quando foi a operação também disseram, nós queremos mais polícia, não queremos é isto. Tem um bocadinho a ver com a origem das pessoas naquela coisa de que já falaste, que essas pessoas vêm numa situação muito precária. E se são cá exploradas, pior ainda. Em princípio estão mais expostas a acontecerem. Se passam um dia 16 horas para ganhar 5 euros ao final do dia, é natural que, e eu quando dei esse exemplo disse, eu também queria muito provavelmente da criminalidade. Ou na droga, ou... Em tudo. Isso seria porque depois os abutres, não é? Quem se aproveita desta condição social, não sempre a pairar, oferecem as drogas nos primeiros dias para depois agarrar. Enfim, são vidas que nós conhecemos e que não têm nada a ver, insisto, na origem das pessoas, tem a ver com a condição social em que cá estão ou que vivem. Portanto, mas há um problema de segurança. E os próprios dizem, nós queremos cá, de facto, mais polícia. Não queremos não quero agora andar na rua encostados à parede e tudo isso. A partir desse momento, as pessoas precisam, estava a dizer, a comunidade precisa de segurança e depois precisa de paz. Precisa de não estar nas notícias todos os dias. Se eu faço uma manifestação destas, o que é que eu fiz? Estamos há quantos dias a falar disto? Há uma rixa no dia seguinte, uma rixa que tinha que ter acontecido na Feira de Alcácer. E é o tema do dia.
Porquê? Porque houve uma manifestação. Se não houvesse a manifestação... Não tens críticas a fazer aí ao critério editorial? Era uma, a partir do momento em que eu coloco... Há vontade de sensacionalizar. Mesma coisa de não ser exatamente no mesmo sítio e o quereres pôr o título do Bem Formoso, que é para dizer, não, mas o governo tinha razão, porque aqui está a haver uma rixa. Mas tu repara, mas isso acontece... Ou seja, aquela rixa começa à frente do Ramiro, dá para ver no vídeo. Eu sei, mas... Sim, é mais entendendo, mas tu tens duas questões que é... Também não estou assim tão longe. São no mesmo sítio, mas se tu fosses ser rigoroso, se o jornalista fosse ser rigoroso, dizia rixa no lar do Mas tu aí tens um problema, eu percebo o que tu dizes, mas tu aí tens um problema. Quer dizer, atenção, que no sítio onde houve a operação há um mês, agora está a haver uma rixa. Mas tu tens um problema aí. Eu percebendo o que tu dizes, são sempre critérios editoriais. O critério editorial de dar a notícia seria o mesmo critério editorial de não a dar. A partir do... Ou seja, era uma escolha do género de ontem houve uma manifestação, epá, não passes isso. Isto é um critério editorial também. Mas e o abre o telejornal com isso? Por uma razão. Porque a manifestação coloca o tema. Por isso é que eu defendo não quer manifestação nenhuma. Quer que aquelas pessoas possam seguir com as suas vidas, tenham a paz, não seja... Porque nós, ao fazermos isto, estamos sempre a colocar um tema em debate que é criminalidade e imigração. A fazer sempre esta junção. E o ideal era que esta junção desaparecesse. Esta ideia. Podemos discutir zonas inseguras da cidade, o que é preciso fazer, videovigilância, mais segurança. O Estado de Direito tem que sempre respeitar os direitos das pessoas, estão consagrados na lei. Os direitos das pessoas que cá nasceram e que cá estão autorizadas. Então, quem é que pode fazer o contraponto quando tens líderes políticos a estabelecer essa ligação? Como é? Não percebi quem é o... Ou seja, tens André Ventura, ou até lembrar para a escolha que falou da percepção, da imigração e segurança. Quem é que pode fazer esse contraponto político? Por exemplo, os manifestantes são contra essa... Mas eu comecei por dizer, o contraponto político foi feito pelo país que não aceitou... Okay. A minha interpretação é que o país não aceitou pessoas encostadas à parede na Rua do Bem Formoso. Não foi uma coisa que tenha sido aplaudida. Se me disser assim, mas os Chega vieram dizer, fazer... Ou seja, não aprovaram aquilo, mas foram à volta. Foi dizer, precisamos de mais segurança, sim senhor. Mas não interessa. O país condenou e eu acho... Mas a nível político tem que sempre haver uma contra-resposta. Certo, mas a contra-resposta é aceitar a guerra que alguns estão dispostos com radicalismo a lançar. Mais uma vez, a quem é que interessa estarmos? Imagina que este tema está mais uma semana em debate. E sempre com aquela junção, imigração, criminalidade. Quem é que ganha com isto? Não é aquela comunidade, posso-te garantir. Quem ganha com isto é o partido que quer que isto aconteça. Para depois, em cada notícia que eles podem... Eu no primeiro dia, eu confesso que quando vi a notícia da rixa, eu às tantas pensei, isto até era uma coisa que um partido radical mais organizado até podia ele próprio instigar. Pensem nisto. Não estou a dizer que neste momento... Sim, que um confronto entre grupos rivais. Questões políticas do Bangladesh, sim. No Bangladesh, estamos a falar também de culturas em que vivem a política mais intensamente. Nós aqui, como já faltou mais, mandamos também a se calhar não nunca viram os tugas bêbados em Newark a baterem-se na rua. Mas eu quando vi a primeira notícia eu até disse, isto podia ser uma coisa instigada pelo próprio Chega. E como digo, estou a levantar esta suspeita, não que acredito nela, não parece que tenha sido o caso. Mas... Parece de propósito. Uma direita radical mais organizada dá 500 euros ao lugar. Tão próximo parece um bocadinho. É um facto, não tem mal nenhum estarmos aqui a teorizar. Dou 500 euros a 3 ou 4 para armarem merda e está um salário. Chega, tem incluído etnias e... A questão é esta, é que nós depois nessa sequência... Nós, quem não vê os imigrantes como uma ameaça, nós, quem não vê uma comunidade que nos está a substituir e que veio para enfim, todas aquelas teorias da conspiração loucas, não podemos permitir que caiam no jogo deles. Seja ou não montado, não quero saber isso. Claro. Eu não posso alimentar mais este debate. Por isso é que eu estava a falar do critério editorial. Porque tens que me convencer de uma delas. Aquilo é a primeira rixa ali de sempre. É a primeira rixa em Lisboa. Que eu tenho alguma dificuldade em achar plausível. Costuma haver ali rixas, mas também há noutros sítios. E rixas não são uma notícia, porque a gente está porrada no país, sei lá, isso acontece. Já assistimos a muitas rixas e a muitas cenas de pancadaria. Eu pelo menos já assisti a algumas. E portanto... Isso vem a reboque de um conceito antigo que é o agenda setting. Exatamente. Concordemos com ele ou não, e eu percebo o que estás a dizer, é mesmo isto, mas é reboque do que se falou. As privadas abriram com isto. E a RTP não. Agora falando um bocadinho da RTP, eu acho que isso é importante. Ou seja, o não ser...
ao privado nas notícias, porque as notícias não dão dinheiro, interessa cada vez mais o termostático. O bora lá. E isso está acontecendo. O que está a incendiar eu as acho genuinamente que se pode responsabilizar a CNNs e MSNBCs nos Estados Unidos pela eleição do Donald Trump. Acho genuinamente que no parte de trás da cabecinha dos diretores executivos da CNN eles queriam que o Trump fosse eleito porque é melhor. Dá mais audiência. Dá mais cliques. As pessoas estão mais interessadas em política. Isso já saíram até boas leituras sobre essa eleição. E, portanto... E aqui é um bocadinho parecido. Não sei se podemos já tirar, é um bocadinho cedo. Aqui apelava um bocadinho à responsabilidade editorial nesse aspecto, que acho que era importante. Não deixando de parte essa responsabilidade editorial, que acho que também é interessante, Maria, se quiseres falar sobre ele, era uma boa oportunidade também para desmistificar o que muita gente diz da esquerda, que é aproveitar este fogo posto pelo Chega, nestes temas. Como é que, ou se é que queres desmontar, se há aproveitamento ou não? Eu acho que estarmos a dizer que uma manifestação na qual se juntaram mais de 50 mil pessoas foi uma consequência de um fogo posto pelo Chega parece-me bastante redutor. O ponto de partida, o mote inicial desta manifestação foi efetivamente o que levou a que se quisesse fazer esta manifestação foi precisamente essa rusga, mas a manifestação, o lema da manifestação e aquilo a que as pessoas se juntaram era contra a xenofobia e o racismo, pela liberdade e pela democracia. Ou seja, não estamos a falar de uma manifestação contra a polícia, não estamos a falar de uma manifestação contra o Chega, não estamos a falar de uma manifestação nem tão somente contra as afirmações do Primeiro-Ministro. Contra o racismo é contra o Chega, não é? Um bocadinho por aí. Está bem, mas a manifestação não é, ou seja, tu não foste lá porque era uma manifestação contra o Chega. Eu pelo menos não fui lá porque era uma manifestação... Eu fui contra o racismo e contra os promotores do racismo em Portugal. Claro, está bem, mas o que eu estou a dizer é que não vamos reduzir isto a... Não foi a contra a polícia. Isso é que ninguém me apanha a ter feito uma manifestação. Eu sou contra o aproveitamento político por parte da direita e da extrema-direita da polícia. Eu nem vi cartazes contra a polícia, nem ouvi cânticos contra a polícia propriamente no tempo em que lá tive. Desta vez... Eu estive mais na zona moderada, mas há quem diga, não vi. Desta vez não vi. Percepções. Mas já apanhei. Noutras manifestações já apanhei. Falar desta, também já apanhei, já todos apanhámos. E há intervenções políticas nesse sentido. Não foi, por acaso não foi a minha experiência nesta manifestação, pronto. Mas eu quero só reforçar que isto era uma manifestação contra a xenofobia e o racismo, pela liberdade e pela democracia. E também para afirmarmos que não nos revemos, nós, pessoas ali presentes, no discurso anti-imigração que tem sido perpetuado tanto pelo Chega, pela extrema-direita, como por algumas figuras do governo, nomeadamente algumas atitudes do Primeiro-Ministro. Sobre a rixa que aconteceu no dia a seguir, que efetivamente não foi na Rua do Bem Formoso, como foi divulgado de início, foi no Intendente, é lógico que o Zé Pedro tem razão quando diz que esta rixa só teve esta presença mediática porque houve uma manifestação na véspera. Logo no dia a seguir, se não me engano, certo? Foi no dia a seguir, sim. Difícil não aparecer nas notícias, percebo. É o que eu estou a dizer, então, mas isso é exatamente o que eu estou a dizer. Mas isto são, voltando ao que vocês estavam a dizer, isto são critérios editoriais, quer dizer, eu, chefe, diretor de informação de uma estação, decido para onde é que mando os repórteres e como é que compõe esta peça. E afirmar que foi na Rua do Bem Formoso sem confirmar sequer que foi na Rua do Bem Formoso, há pessoas responsáveis por isto. E eu percebo que gera imenso engagement. Não desresponsabilize a pessoa que fez a peça, o jornalista. Às vezes as pessoas cometem um pouco esse erro de achar que quem decide é lá de cima. O jornalista, para o bem e para o mal, ou o repórter, é o que assume as responsabilidades daquilo que diz e que pergunta. É só para fazer esclarecimento, certo. Porque às vezes depois dá a entender que os jornalistas são só uns fantoches. E não, é bom que se diga. Por exemplo, o vídeo que vimos da senhora velhota, foi o jornalista que decidiu cortá-la e dar informações erradas. Tal como a jornalista da CNN, apesar de... Eu só vi esse vídeo, atenção. Só podemos criticar agressões a jornalistas, mas a jornalista da CNN também decidiu pôr-se no meio da ação. Certo. E é uma decisão dela. Mas para depois... Mas lá está. Só podemos criticar agressões e violências. Claro, ou seja, os jornalistas se vão pôr ao lado do fogo a arder no meio da serra. Felizmente temos a capacidade de decidir, é isso que eu estou a dizer. E depois há as consequências disso. Pronto.
E eu não critico a comunicação social apenas no domingo. Eu critico também o que aconteceu na véspera, durante a manifestação, que é uma manifestação com mais de 50 mil pessoas que se juntam contra o racismo e a xenofobia, e há e o espaço, o tempo de antena que é dado a essa manifestação é praticamente o mesmo que é dado a uma concentração do Chega na Praça da Figueira, onde está 1/100 das pessoas, e o espaço mediático que é dado a ambas as coisas é o mesmo. Em certas alturas, até foi mais o espaço e o tempo dado à concentração do Chega. Isto também são escolhas bastante criticáveis, na minha opinião. As coisas... Eu acho que 50 mil pessoas e 1000 pessoas não têm a mesma importância como ação social e como ação coletiva. Deixa-me só dizer uma coisa, não te esqueças que aí eu concordo com o critério no sentido em que tu precisas mostrar que a outra está vazia. Precisas, repara, mas não precisas dar ao mesmo tempo e se não desse ao mesmo tempo, só sei o que iam dizer. Tiveram cá 5 minutos, depois quando saíram apareceram aqui 100 mil. Desculpa, tipo, eu aí acho que mostra o que não está a correr bem. Mostra que uma tem 50 mil e que a outra tem. Não mostra. Se tiver 50 mil, tempo, aquele discurso e aquela agressão, aquilo... Olha, eu que não fui à manifestação e estava a ver, vi-a passando completamente, não estou a dizer que tive com atenção, mas olhei para uma manifestação que estava bastante preenchida e olhei para outra que era ridícula, que deve ter sido um autocarro que ali puseram, portanto, eu acho que eram aí... os deputados, literal, eles próprios disseram. Pronto, portanto, para quem... É como a outra que eles fizeram, que eram os assessores. Para quem está tipo Suíça, numa posição neutra, olhar para aquilo não neutro em termos de opinião sobre o tema, mas não foi às manifestações, olha para aquilo e vê uma manifestação. Mas olha, o Primeiro-Ministro vendeu, eu acho que muita gente comprou a both sideização da coisa, não é? Era isso que eu estava a referir, sim, Maria. Pronto. Está aí essa crítica sobre rixas. Tenho a dizer que qualquer pessoa que sai à noite em Lisboa, no bairro Alto ou no Castro, está habituada a ver rixas. O que eu nunca vi foi 5 estações de televisão a filmarem os ingleses bêbados à pancada na Rua Cor-de-Rosa à sexta-feira às 2 da manhã. Mas pronto, talvez seja aí um problema de percepção meu, e se calhar as rixas a que eu assisto por vezes em locais, outros locais de Lisboa, se calhar também tem muita atenção mediática e sou eu que não estou atenta. É mais ou menos isto que eu tenho para dizer. Acho que estou desiludida, olha, no geral, estou desiludida. Querem imenso uma segunda ronda ou podemos passar para autárquicas? Eu tinha só esta coisa que acho que era importante dizer sobre... Porque estou a notar uma americanização do discurso em imensas coisas. E vocês sabem que eu gosto dos Estados Unidos, mas não tropo, não é? Há coisas que eu não trazia para cá. E esta coisa das cidades são um poço infernal de crime e drogas e violência que se vende nos subúrbios, principalmente, porque nos subúrbios é que vive gente, depois nas zonas rurais vive muito menos gente. Que o Primeiro-Ministro também está um bocadinho a alinhar, ou seja, esta operação do Portugal Seguro. O que é que motiva a ir a esta manifestação? José Pedro disse bem, é esta coisa do Portugal Seguro, do Primeiro-Ministro vir dizer: mas eu estou aqui a criar a sensação de segurança às pessoas. Eu não quero isso. As pessoas podem querer à vontade. Eu sou contra a polícia ter a indicação de que tem que ir a sítios, não porque acho que vai apanhar alguma coisa, não porque tenha se calhar grandes noções de que há muito crime ali que vai ser contrariado com uma rusga, mas porque o Primeiro-Ministro quer uma oportunidade fotográfica de dizer que está a agir sobre os bairros e sobre os malandros e os bandidos. Isso preocupa-me, a sério, sobre as nossas instituições. Aquela primeira declaração de que depois o Primeiro-Ministro se retrata e diz: eu não gostei de ver aquilo no Martim Muniz. Para mim diz tudo sobre o desnorte, sobre a falta de compreensão da gravidade das ações que tem. Mas não é só o medo do Chega. Não, eu acho que sim, mas acho que as pessoas depois ao dizer mas para isso existe o original, não vale a pena copiarem. Eles fazem isso muito melhor do que o Montenegro algum dia fará. Não sei se isso é verdade. Atenção, que eu não sei se isso é verdade. Há muitos sítios da Europa em que o centro-direita cooptou a extrema-direita, atuando, governando como a extrema-direita, e o facto é que conseguem ficar à frente da extrema-direita e formar governos em que têm a maioria dos ministros. Portanto, eu não sou contra por razões meramente eleitorais, apesar de eu achar que
o PSD, enquanto partido, se chegar à direita, perde potencial de ter maiorias absolutas por força própria. Acho que o PSD já desistiu disso. E eu acho isso um erro histórico, porque o PSD é um partido do centro-esquerda até à direita, não é um partido da direita. Mas não é por razões só eleitorais, é por razões de convicção. Acho que as pessoas têm que ter convicções. E se tu achas que não cabe no histórico do PSD alinhar com determinados discursos, opões-te a isso veementemente. Mas esta coisa, só porque acho que o Primeiro-Ministro, depois quando fala, algures no distrito de Aveiro, agora não me lembro onde, mas quando diz que são os dois extremos, eu acho que isto cola muito. E depois acho que quando as pessoas veem, eu tenho visto o debate público sobre a rixa, as pessoas a falar na televisão, bem, tu notas mesmo muitas vezes, lá está, não para ser um elitista urbano, mas que as pessoas não fazem ideia. Não fazem ideia como é que as coisas funcionam nas cidades. Acham que as cidades ou estão sempre a ferro e fogo, o que, lá está, esta coisa simples do intendente. O intendente é um largo que uma das ruas passa assim, é o Bem Formoso. Uhum. Eu tive pessoas a dizer, eu disse esta coisa que é uma coisa muito lisboeta. A minha bisavó dizia uma coisa que é: um lisboeta cada vez que olha para um lado vê uma terra. Nós chamamos coisas diferentes a sítios diferentes. A pessoa está no Jardim das Amoreiras e diz: vou ali ao Rato. Pá, andaste 1 minuto. Mas é outro sítio. Eu estava nas Amoreiras e agora vou ali ao Rato. E um jornalista que não seja de Lisboa, se calhar escreve Bem Formoso, tipo, olha aqui no Google Maps, hoje mandaram-me uma coisa a dizer: o Bem Formoso é o intendente, e é uma coisinha do Google Maps a dizer Largo do Intendente, e está na rua do Bem Formoso e não no Largo do Intendente. Outros mandavam-me a dizer: mas e o presidente da Junta de Santa Maria Maior que se queixou tanto desta coisa da insegurança? O Largo do Intendente é na Junta de Freguesia de Arroz, ao contrário da rua do Bem Formoso, que é na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Esta coisa do não conhecer os... E também notei na coisa da rusga, porque o que é que eu achei quando vi aquela rusga de mais estranho, para a pessoa que vai lá normalmente? É que eu, quando vejo pessoas a chutarem-se e a vender droga, não sei o quê, são nas escadinhas, são naquelas ruas laterais, se calhar às vezes também era o Bem Formoso, mas o Bem Formoso é uma rua de comércio, é uma rua movimentada, não é propriamente a rua certa para um gajo estar a vender droga. Aquelas escadinhas laterais, muito mais. Vais-me perguntar, eu gostava que existissem patrulhas da polícia a passar de vez em quando pelas escadinhas, para eu me sentir mais à vontade a ir para o jardim da Muralha Velha ou a descer da Igreja da Graça. Se eu gostava. Acho, ainda por cima se temos lá, e sei que não é muito desagradável para a esquerda, mas se temos lá turistas, dá algum jeito que a coisa esteja minimamente apresentável. Certo. Diferente de, olha, vou aqui pegar nesta rua inteira de restaurantes, pegar uns senhores da cozinha e encostá-los à parede durante 1 hora. Isto acha absurdo. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Foi mais que 1 hora, foram 2 horas. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isso. Não é tanto para... Porque o debate está muito colocado nesse... E o Primeiro-Ministro colocou aí, na nossa sensação de segurança. Nossa. Muitas vezes, a questão de haver polícia e a questão de se enfrentar um problema, ou seja, admitir que há ali questões de segurança, como há noutras zonas, e qualquer cidade a tem, não é para nós, é para elas. Claro. É para quem lá mora, são os primeiros a querer. Porque há zonas da cidade onde há, e a coisa que fizeram antes da manifestação na Avenida de Roma, eu acho que é só retórica populista. Há zonas da cidade onde, de facto, há mais armas ilegais escondidas em casa. Como digo, isto acontece em todas as cidades. Na Lapa? Eu vou... Não. Isso é demagogia pura. Não. E como digo, não estou a dizer que as pessoas que moram na Estrela e na Avenida de Roma, por qualquer circunstância social de vida, se pudessem ter exatamente a mesma vida e que tivessem em que tudo... Aliás, quando as cidades chegassem sob uma questão de guerra ou uma questão de crise económica, a grande crise, tudo isso, as coisas se alteram. Mas a rixa foi grave, houve armas e houve esfaqueamentos. Isto, numa cidade, a polícia, a autoridade pública não pode aceitar. A questão da leitura política, na minha opinião, é exponenciada pela questão da manifestação e depois dos critérios editoriais, com os quais também concordo. Mas eu não posso aceitar que na minha cidade haja rixas com o esfaqueamento. Se é o grupo de forcados amadores não sei o quê, ou se é a comunidade do Bangladesh, eu não quero saber. Não pode existir. E a polícia, depois de um acontecimento desses, em que houve armas brancas, tem que investigar e tem que ir à procura onde elas estão. Claro. Se na minha rua, eu moro em Belém, se na minha rua houver rixas com frequência, houver uma questão de insegurança, eu não me importo nada, ponho uma videovigilância, como a comunidade também está a pedir, e não me importo nada que me revistem quando chegar a casa. Eu não tenho armas. Eu estou a chegar a casa e o polícia diz: desculpe, vou ter que revistar as senhoras. Eu não me importo nada. Porque se eu tenho um problema naquela rua, na minha rua, eu não me importo. Eu sou o primeiro a dizer: veja,
Veja o meu carro, veja. Porque se eu permitir isto, eu permito que eles vão ver os outros. O exemplo que nós damos, o melhor exemplo possível é o aeroporto. Porquê é que nós, no aeroporto, aceitamos que sejam violadas os nossos direitos mais básicos? Um aeroporto viola-nos os direitos todos. Vê-nos por dentro. Põe-nos em máquinas. Vê a nossa bagagem. Porquê é que as pessoas aceitam? As pessoas aceitam porque há um bem maior, que é a segurança. A minha segurança a andar de avião, eu troco pelos direitos todos. Queres ver a minha mala? Queres ver o que é que eu tenho aqui? Queres me revistar? Questões filosóficas aí, por acaso, mas é inevitável. Eu gostava de falar primeiro. Sim, diz lá, Zé Pedro, já terminar. Não, esta questão, agora, como digo, o princípio de se respeitar o que está no Estado de Direito, o Estado de Direito, o que diz o nosso Estado de Direito não permite que se chegue a uma rua, que se levante uma suspeita e que se encoste pessoas à parede e sejam revistadas. Agora, e há alternativas. Essas têm que ser numa zona que está identificada como uma zona com insegurança. E não se pode fazer comparações para a Avenida de Roma, não se pode fazer comparações com a Estrela, não se pode fazer... E volto a insistir, não é por mim. É porque as próprias pessoas... Porque se eu tapo os olhos, eu digo, não, aquilo lá está tudo bem. Não está, e há pessoas a sofrer com isso. Eu estou porreiro em Belém, a mim não me acontece nada. Mas quem lá está a sofrer com isso. E são os primeiros a pedir, venham cá. Por favor, não me encostem à parede, não tirem fotografias e não me ponham nos telejornais. Mas vigiem isto. E este é o meu ponto. Não é por mim, é por quem lá está. Enquanto nós começávamos este podcast, começou no Martim Muniz uma nova rusga, chamada Operação Especial, mais uma. E eu gostava de saber, primeiro, de onde é que vêm estas ordens e quais é que são os argumentos. E segundo, houve outras duas, não é? Houve esta que encostaram as pessoas à parede e houve outra no Martim Muniz também nos últimos meses. Em ambas, os resultados foram pífios. Numa encontraram uma arma branca e noutra encontraram um português que não tinha uma licença de qualquer coisa. E continuamos neste nível da afronta e neste escalar isto, às tantas quase parece uma retaliação, não é? Vocês manifestam-se, nós fazemos aqui uma rusga e vamos andando assim. E sobre a insegurança e os claro que eu sou contra esfaqueamentos e aliás, eu até sou contra armas no geral. Mas eu acho que se vamos fazer rusgas em sítios onde há o perigo de ataques com armas brancas, vamos então revistar a maioria das casas do país, porque eu lembro que este ano, e estamos a dia 15, já morreu uma mulher morta, que foi assassinada pelo marido com uma tesoura em frente aos filhos menores, e eu não vejo o governo preocupado em ir revistar as casas de todos os portugueses. Até vamos dizer... Por acaso a Ministra da Justiça fez Deixa-me acabar de falar, por favor. Nem digo todos os portugueses, digo todos os portugueses sobre os quais já houve uma denúncia de violência doméstica, denúncias essas que normalmente não têm o seguimento suficiente e muitas delas acabam na mulher a ser eventualmente morta passado uns meses. Portanto, eu voto em rusgas nas casas de quem tem denúncias por violência doméstica e essas sim, com essas eu até poderia concordar, porque volto a lembrar que o maior perigo em Portugal está dentro de casa. Portugal é um país tendencialmente seguro, exceto dentro das residências para mulheres e crianças. Muito bem, vamos passar para dizer que a Ministra da Justiça fez um discurso interessante sobre a violência doméstica, falar de pôr isso no centro da ação da administração interna? Política da Justiça. Da Justiça. Atravessou-se bem, sim. Atravessou-se no início do ano judicial. Sim, por acaso acho que vale a pena. Estou à espera de ver. Muito bem, enquanto esperamos, vamos falar sobre autárquicas, até porque a maior parte das perguntas que recebemos são sobre este anúncio do PS. Pedro Nuno Santos confirmou que Alexandre Leitão vai ser a candidata do PS e tentar tirar o lugar a Carlos Moedas. Joné, Carlos Moedas ficou contente com este anúncio? De certeza. Porquê? Porque é uma candidata que fragmenta o PS. O PS teve uma grande tensão na escolha deste candidato porque havia uma ala que se podemos mais ou menos dizer que tem como figuras tutelares neste momento Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, Pedro Adão e Silva, que queria ter um candidato a Lisboa porque estavam convencidos, na minha opinião, bem, que a cidade, quanto muito nos últimos 4 anos, virou mais à direita, tal como o país, mas a cidade se calhar ainda mais,
Pode-se dizer que é por causa da gentrificação, pode-se dizer que é porque as pessoas estão satisfeitas com os resultados da gestão autárquica. Eu não sei, mas de repente o PSD ganha mais freguesias e tem melhores resultados em legislativas, tanto em 22 como em 24, e subiu de 22 para 24, do que... Isto não é verdade no país inteiro, não é? O PSD teve menos percentagem dos votos de 22 para 24 no país inteiro. Mas em Lisboa não, em Lisboa melhorou. E passou a estar à frente em freguesias em que não tem a junta, como por exemplo Campos de Ourique. E eu acho que isso se deve a uma mudança sociológica na cidade. E portanto acho que os centristas do PS tinham razão em dizer, bem, se calhar apresenta-se aqui um candidato centrista com uma... Porque eu acho que a maneira, até pelas críticas que o Carlos Moedas está a sofrer, a maneira de o atacar mais eficazmente seria... a atenção que eu tenho aqui uma pessoa também hiper preparada, também com um bom currículo como o Carlos Moedas, mas só que nós achamos que ele, apesar de hiper preparado, afinal não está a cumprir com as coisas que a hiper preparação dele deviam foi coisas que o Zé Pedro diz, não é? Estava na expectativa que um gajo que vem da comissão e com experiência política tivesse aqui um resultado, e se calhar ficou aquém e o Zé Pedro está desiludido e outros eleitores do Carlos Moedas estão desiludidos. Apresentavam o Pedro Cisa Vieira numa circunstância destas e as pessoas ficaram tipo, pô, um gajo sério. Agora, apresentar a Alexandra Leitão para fazer uma frente de esquerda, uma pessoa que é responsável por uma das coisas mais impopulares que a Geringonça fez para o centro, que é o fim dos contratos de associação das escolas. Uma pessoa que tem esta lógica frentista de dividir a cidade em dois. Eu acho que isso não está mal. Porque se eu acho que a cidade tem uma maioria de esquerda sociológica, essa maioria inclui um PS centrista. Portanto, não é uma boa candidata, respondendo aqui a uma das perguntas do Alexandre Graça, não é uma boa com candidata. PS acantonada à esquerda, eu acho que a cidade é 60% de direita. Estão a perder os 10, 15 pontos de eleitores centristas do PS que vão dizer, bem, para isto. Porque estas coisas, muita gente que diz que o Carlos Moedas é um radical, e eu até estou à esquerda dele em alguns assuntos, como é por demais evidente, mas eu estou à esquerda deles, mas não acho que esteja no centro. Eu, apesar de achar que tenho razão, não acho que seja o centro do debate político. E portanto, coisas como o tema da segurança, o tema da imigração, eu acho que a maneira como o Carlos Moedas fala está bem no centro. Que é não olha o discurso do 5 de outubro, Joné. Está bem no centro do que é o eleitorado. Tenho a certeza absoluta que o discurso do 5 de outubro, eu discordo ideologicamente do que ele está, mas eu tenho a certeza que estou à esquerda do centro nesse aspecto. O que o Carlos Moedas faz, isto que o Zé Pedro fez agora, de separar, isto não tem a ver com a origem das pessoas, tem a ver com dar segurança às pessoas e dar segurança à cidade. Isso para mim está no centro do que as pessoas querem neste momento. E portanto acho que a percepção de gajo, centro, tecnocrático, sim senhora, com os seus problemas, versus bora fazer uma frente de esquerda FRS 2.0, eu acho que se vão dar muito a mal. Mas também não sei se a motivação do Pedro Nuno é bem para ganhar, se é mais porque sentiu a sombra e ficou desconfortável. Eu acho que esta liderança está cada vez mais a ser um desastre. Não foi inteligente para abafar um bocadinho? Dizia-se que o Pedro Nuno Santos jogou bem porque assim Alexandre Leitão, se perder, vai de vela. Se ganhar, fica entretida com a Câmara. Ele não percebe que, se perder a culpa é dele, porque ela é da ala dele e é da direção dele, e 2, se ganhar ele acabou. Porque ele neste momento acabou. Ele está morto, eu acho. Só ele é que não sabe. Não tem... Não diria morto, mas moribundo pelo menos. Tudo o que ele faz é em função do que os autarcas lhe dizem para fazer porque querem ganhar as autárquicas. Ele não tem uma opinião estratégica própria. Teve esta. E esta dá a ideia que é um bocadinho tipo, ai que medo que esta senhora ainda me tire ao lugar. Pô, se ela por acaso acabar a ganhar a Câmara, ele não é líder do PS. A partir do momento em que, um bocadinho como aconteceu ao Rui Rio ali naquele bocadinho em que parecia que o Rangel ia ganhar e o Moedas já tinha sido eleito, nesse momento o Rui Rio, naquele mês, o Rui Rio não parecia líder do PSD. E eu acho que se ela por acaso ganhar, ele não vai ser líder do PS. Estava aqui a olhar também para as perguntas, porque por acaso ajudam-me bem. Eu já não preciso fazer mais trabalho de casa, porque estas perguntas. Nós falávamos disso em off. Aqui falavam de uma teoria que é essa frente, tal frente esquerda que o Joné falou. Não era melhor o PS simplesmente apoiar João Ferreira, que já está há tanto tempo, e para isso o trabalho já estava feito. E se calhar até tinha melhores opções, melhores resultados do que aqueles que têm tido. Ou isto é uma ideia estúpida?
Eu gostava... Esquecendo que ele é do PCP, CDU, não é? Sim, não, isso não se pode esquecer. Este é que é o ponto. Eu acho que os eleitores também não se esquecem disso. Em Lisboa, então, penso que não. Eu aqui em tempos defendi uma proposta do João Ferreira, ou do partido, na Câmara de Lisboa. Das cantinas. Sim, a proposta não tem qualquer problema com isso, mas claro que não se pode, que eu não posso dizer que o PS ia apoiar um candidato do Partido Comunista, não é? E João Ferreira também, por mais qualidades que tenha, eu não estou a ver assim tantas, confesso, mas há uma ou outra, também não tem meu voto. Agora, vou dizer uma coisa, e a pergunta é muito boa, porque é exatamente isso que eu penso, ou seja, João Ferreira tem de facto uma história na Câmara e uma experiência autárquica. Muito, pode-se discordar de tudo, mas o gajo percebe muito Lisboa. Era o que merecia. Como digo, se ignorarmos em termos de trabalho e experiência, não temos que ignorar convicções políticas e estratégias para a cidade e para o futuro e tudo isso, pronto. Mas se ignorarmos isso, era o que ali está que merecia. Tudo o resto é uma coisa que me faz muita confusão, porque aparecem sempre estes paraquedistas, não em termos de cidade, mas em termos de experiência autárquica. A cidade, tanto esta como outras, é um trampolim para ir para outros voos. O primeiro dia que pegam ao serviço como Presidente de Câmaras é porque vão ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República. Nem ligam à cidade. Pá, põe os assessores, os vereadores, não quer saber disso para nada, não. Chatice, Lisboa. Eu vou ser Primeiro-Ministro, ou Presidente da República, ou Presidente do Conselho Europeu, ou Presidente do Eurogrupo, nós os portugueses vamos a qualquer lado do mundo. E borrifam-se para a cidade. Porque é um trampolim. E isso não pode continuar a acontecer. O discurso de Pedro Nuno Santos ontem, para defender a sua escolha, é de bradar aos céus. Eu não queria acreditar no que eu estava a ouvir. Aquilo não é aceitável para um líder de uma juventude. A superficialidade. Ele consegue dizer que, bem, a nossa escolha é porque Lisboa é uma cidade importante, é a capital. Isto é uma coisa... Ainda assim estamos a falar do líder do Portugal inteiro. Isto não pode ser só os centros, o país do interior. Portanto, põe a carne toda no assador na cidade de Lisboa, quando o discurso dele é o interior. Mas vamos esquecer isso, que eu tento dar conteúdo mais uma afirmação que é perfeitamente vulgar. E depois diz, Alexandre Leitão é a segunda pessoa mais importante do partido a ser a mim. Uma pessoa ouve aquilo e diz, ó Pedro Nuno Santos, já podes ter dito que é que eu vou votar. Claro que eu vou votar na Alexandre Leitão, então é a segunda pessoa mais importante do partido. Que argumento político é este? É péssimo. Não diz uma coisa da cidade. É a política isso pura dos partidos da merda. Não é dos partidos da merda, que eu não considero o PS partido da merda. É a política isso da merda dos partidos. Aquela coisinha de escolher a segunda mais importante. Eu estou a valorizar politicamente muito. É preciso perceber este meu gesto. E depois lá se lembrou, para aí que ainda há o Presidente. Não, é a seguir a mim e ao Presidente. É a terceira figura mais importante do PS. Que argumento é este? Do Carlos César. Pedro Nuno Santos, eu já disse aqui, Pedro Nuno Santos é o pior líder da história do Partido Socialista e eu digo isto com muita pena porque a malta continua sempre a tentar me colar à direita, eu tenho imenso respeito pelo Partido Socialista, já lá votei. Tencionado a voltar a votar, é um partido com a maior relevância para a democracia portuguesa, estar entregue aos bichos. Estavas no CISA? Era capaz, mas e digo-te uma coisa, era capaz, tinha que ver as propostas dele. Não deixa de ser também um paraquedista, não é? Também é aquele que, o que é que há hoje? Hoje é a Câmara de Lisboa, porque parece, repara, ainda assim, quando... É um gajo, por acaso, não, tem, Lisboa está a sério. Não, está bem, tem currículo, mas não tem currículo de experiência autárquica, como tem, por exemplo, João Ferreira. Mas isto parece quando os partidos estão fora do poder executivo, não é? Do poder executivo nacional. A equipa de vereadores do PS, caramba, se alguém daqueles fosse candidato a presidente da Câmara. Pois, óbvio, porquê? Porque quando é a travessia do deserto, deixa-se para lá a tralha. Foram todos embora, assim. Exato, porque ninguém quer fazer esse trabalho. Fica tudo ali numa espécie de casting. Estão todos sentados. Todas as pessoas eleitas foram embora. Sim. Estão todos sentados ali no casting, ali à espera, quando chega a altura, uns meses antes das eleições, olha, é aquilo, é aquilo outro, mas é uma escolha que não respeita aos eleitores. Eu, enquanto eleitor, olho para isto e digo que estão a gozar comigo. E agora vou terminar com uma coisa. Eu que já disse o que Maomé não diz no Toucinho, sobre Carlos Moedas, eu, pela primeira vez, com a escolha de Alexandre Leitão, começo a pensar que meter uma loucura, que é votar, e para mim será a primeira vez, porque nas outras eleições eu votava em Cascais, não votava em Lisboa. Portanto, eu nunca votei em Carlos Moedas. E teria votado e ter-me desiludido. Mas a questão é esta, porquê é que eu sou capaz de admitir este voto? Carlos Moedas, para mim, é um péssimo Presidente da Câmara de Lisboa. Mas há uma questão, é que Alexandre Leitão, a alternativa que se apresenta, é mais uma pessoa para entrar e começar a dizer estes 4 anos de não sei o quê e o lixo não resolve, não posso resolver, e o trânsito é o que é, e não sei, não sei. Mais um.
Carlos Moedas está forçado. Então, se tivesse a maioria que ele tanto pediu, está forçado a ser competente. Uma pessoa, olha, agora tens tu. prendê-lo na Câmara, no fundo. É que agora acabaram os seus. Estás a perceber? E este argumento. E bem, Carlos Moedas 2025. É uma boa teoria. Eu insisto. Péssimo Presidente da Câmara de Lisboa, se ele diz assim, não me deixaram fazer. Mentira, aprovaram os orçamentos todos, ele tem os orçamentos todos aprovados. Com muita cedência. E se estava tão bloqueado, demitia-se, que é o que deve fazer, o político ser bloqueado, não consegue. Então diz assim, eu saio candidato nas próximas porque com esta situação política eu não consigo governar. Mas fora isso tudo, o eleitor pode pensar assim, pode pensar, Moedas fez um mau mandato. Mas para ir buscar um paraquedista agora, que ainda agora era líder da bancada do PS e agora, pelos vistos, é Lisboeta número 1, que não sabe nada do que se passa na Câmara, vai apanhar tudo do ar, para isso que lá está, dá-lhe lá mais 4 anos. Pelo menos já... Eu acho que este raciocínio... E por isso concordo com o Chané. Eu se tivesse no lugar de Carlos Moedas, a oposição durante estes anos já foi muito fraca. Para o mandato de Moedas, tão mal. Foi uma oposição fraca. Chegados aqui, escolhem Alexandre Leitão. Moedas é um homem de sorte. Maria, se Alexandre Leitão vem com essa cola de colar as esquerdas, se calhar era mais fácil para o Bloco juntar-se, por exemplo, ao LIVRE, ou isso é uma ideia impensável? Isto é uma das outras perguntas, das várias que tivemos. Foi uma pergunta que fizeram, não sou eu que estou a fazer. Uma pergunta. O que o Bloco e o LIVRE fazer uma candidatura? Deviam ir juntos nas próximas eleições e, portanto, as autárquicas. E estou aqui a fazer uma derivação que é para Lisboa. Vão muitas vezes. Para isso, prefiro a pergunta de porque é que não encabeça João Ferreira uma candidatura de esquerda. Pronto, mas isto não há preferido. Eu acho que eu acho que esta escolha do PS terá sido na tentativa de fomentar uma candidatura, ou seja, de fomentar uma candidatura unitária de esquerda, porque Alexandre Leitão é efetivamente uma pessoa com uma taxa de aprovação muito grande na esquerda do PS e na esquerda mais à esquerda. Eu vejo muito mais gente mais à esquerda do PS a gostar de Alexandre Leitão do que a ala mais à direita do próprio partido. Portanto, eu penso que esta escolha terá sido numa ideia de se criar uma candidatura unitária. Porque de resto concordo tanto com o Jânio como com o Zé Pedro, que se for para o PS ir sozinho, faria muito mais sentido um Cisa Vieira ou uma Mariana Vieira da Silva. Seria muito mais abrangente no espectro político ao centro do que seria Alexandre Leitão. Eu não vejo... A Mariana Vieira da Silva não tem popularidade à esquerda também? É muito tecnocrata. Ok, pronto. Não tem tanta como a Alexandra Leitão. Ok. Achei que podia ser uma boa quadratura do círculo da Mariana Vieira da Silva. Pessoa do Twitter e tal. Não. Do que eu vou vendo e do que vou ouvindo, será melhor a Alexandra Leitão. Eu quero só dizer aqui que eu estou a falar por mim, não estou a falar com inside information de autárquicas que não tenho. Eu quero lembrar que se houver efetivamente uma candidatura unitária de esquerda, terá sempre que ser feita antes e por isso talvez isto tenha sido o primeiro passo do PS na tentativa de que isso aconteça. Depois das eleições não podes fazer uma coisa como fizeste com a Geringonça, por exemplo. Certo. Nas câmaras municipais isso não funciona. Quem ganha a eleição, mesmo que seja minoritário, ganha o líder ao executivo, sim. Eu acho que a ideia, ou seja, percebo a pergunta de porque é que então não se candidata João Ferreira como o líder de uma candidatura de esquerda, mas quer dizer, seria impensável se nós já estamos a achar que Alexandre Leitão é muito à esquerda dentro do próprio PS, um comunista a liderar uma candidatura de esquerda em Lisboa, seria impensável num PS que é bastante seco, que tem muitos eleitores centristas. E mesmo dentro da própria esquerda há divergências, como, sei lá, por exemplo, a forma como o PCP expressou a sua posição em relação à guerra da Ucrânia. Houve assim, algumas divergências que não me parece que fosse possível haver uma candidatura neste momento da história encabeçada por um comunista. Eu acho honestamente que esta candidatura do PS candidatar a Alexandre Leitão é um acenar, um piscar de olho ao resto da esquerda. De outra forma não me fará sentido e parece-me, se não for essa a ideia, acho que é um erro estratégico porque não vai colher aprovação ao centro e é preciso
Se não havendo uma candidatura unitária de esquerda, é preciso que o PS vá buscar votos ao centro e não será, acho eu, com a Sandra Adão que o vai fazer. Muito bem, nós tínhamos mais perguntas, mas já estamos com um programa bastante alargado. Tínhamos uma pergunta para mim e uma para o Joné. Fazemos só a tua, então. Está bem, ok, pronto. Então, não, eu queria fazer o Johnny para ele poder responder. Está bem. Já interrompi imenso hoje. Sim, Por acaso hoje interrompeste estava aqui à imenso, procura inspirado porque é que o pela Joné pergunta. interrompe tanto da pessoa que fez, já vou encontrar. Eu acho que podemos Joné, deixar... queres responder? Deixamos o Johnny responder, não é? Eu gosto de conversar. Não sei se já repararam. Não, desculpa. Quando é que o Joné deixa de interromper as pessoas? Isto não Nunca. é bem isto é mais não é só no podcast. Sim, sim. O Joné vai na rua, Eu interrompe as penso pessoas. que o Joel Alvaredo já é capaz de ter sido interrompido por ti e daí o ajuste de contas. Eu diria se tudo correr bem, nunca. Nunca. Se eu puder, não paro de interromper pessoas porque gosto de... Era o que estávamos a dizer na primeira conversa. Gosto de testar argumentos e falar com as pessoas. Portanto, acho que não vai parar. Eu acho que dá ritmo também. Certo. Eu não gosto nada que vocês não me interrompam. Digo já aqui abertamente. Vocês interrompem-me. Eu percebo a tua Vocês cena. deixam-me falar imenso. Mas eu percebo a tua cena. É porque estamos de ouvir. Não é amor. isso. Tu tens um problema que Não, tão longe. é porque eu concordo, e nós, aliás, muitas vezes quando planeamos também Estamos boa backstage agora. este painel, depois estamos. Este painel ao Isto é início um especial, agora está só no Patreon. tínhamos aquela questão de facto, tem que ser uma conversa, tem que haver interrupções e tudo isso. Há um problema, e eu concordo que deve ser uma conversa. E também gosto de interromper, embora não o faça com frequência por isto mesmo. Ou seja, é quase por não gostar eu que me façam, por uma questão. Quando vamos num raciocínio, quando há uma interrupção, nós somos obrigados a ir a outro tema. E depois já não conseguimos voltar a este. Porque o outro tem interesse também. Então, para pessoas que gostam de discutir e de falar umas com as outras, tem este problema, que é baixareiras. Só que aí tínhamos de ser 5 horas de programa. Porque temos assim à volta. E o meu problema com as interrupções é esse. Há uma linha, se vamos para outro tema. Pá, e depois, insisto, quem gosta depois também quer ir ao outro tema. Então e o outro? Ficou lá atrás. Eu gosto disso. Eu acho que as boas conversas ficam sempre completamente por resolver em todos os temas. Acho que hoje tivemos 17 e nenhuma ficou acabada e isso irrita-me um bocadinho, mas é bom. Muito bem. O João Moura Amaral. Espera, mas isto faltava aqui. Bem, pergunta: Zé Paiva, és de esquerda ou de direita? Peço que todos respondam e não só o próprio. Eu não vou responder, porque o João Moura Amaral não tem nada a ver com isso. Não respondo. É de direita. A Maria acha que eu sou de direita, vocês quiserem responder. Eu acho que não é possível perceber, mas talvez perceba. Tu queres que eu diga a verdade? Podes dizer. É? Sim. Ou então aldraba. O silêncio é que é estranho. Não, por uma razão simples, eu acho o teu pensamento é de centro-direita, mas como tens algum complexo que é muito frequente na tua geração, sentes que isso é, como hoje em dia se sente fascismo, a pessoa que está no PSD é fascista e depois escolhes partidos à esquerda moderada, Já votei em quase todos. para te defender. Resposta à tradução: és de direita. Não fez por isso. Eu já votei em quase todos os Há partidos. tantas coisas, essa coisa do direita e esquerda é uma coisa tão... Pois, por isso é que... Para mim é geográfico e, portanto, acho que os dois deram a resposta certa, que é tu estás à esquerda do Zé Pedro Silva, segundo ele, por complexo, Mas à direita do estás Joné. à direita da Maria Joné. Escaja, sem dúvida nenhuma. Não, isso não há dúvida. E se calhar ligeiramente à minha, mas acho que é mais ou menos a mesma coisa. Está bem. Muito bem. Acho que foi uma boa resposta. Eu penso que deixei para aí uma pergunta por responder e pedimos desculpa. Mas E foram muitas. E foram muitas. Agradecemos desde já. É dinâmico, Mas isto. devias agradecer às pessoas individualmente, a quem teve o trabalho. São vários nomes e íamos perder muito tempo. Pronto, E eu então fui fica falando bem. dos nomes. Olha, Caso achei vocês não dinâmico. vejam. Nós também. Agradecemos. Acho que isto nos vai ajudar naquelas semanas em que sabem, aquelas semanas em que é tipo, que temas Exato. aqui há, não há nada. Podemos querer mais perguntas. Exatamente. Mais perguntas e agora vamos ainda mandar as pessoas a um sítio. Vamos. Vai, mas é pró. Ora bem, eu vou fazer aquilo que gosto muito de fazer, que é sugerir um filme de que não gostei nada. Porque eu gosto que as pessoas me contrariem e esta semana estreia O Fenómeno brasileiro, Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que pode levar a atriz Fernanda Torres até aos Oscars. Eu não acredito, mas há quem diga que sim. E tendo em conta que já ganhou um Globo de Ouro, um feito histórico, porque a sua mãe, Fernanda Montenegro, também o fez há 25 anos. E, portanto, Ainda Estou Aqui fala da família Paiva,
Precisamente. De o marido que foi torturado e sequestrado e da luta da Eunice Paiva por descobrir onde é que estava, o que é que aconteceu ao marido, ao corpo, durante e após a ditadura militar brasileira. Eu, de facto, não gostei nada do filme, mas é preciso ir muito para trás para encontrar um sucesso mediático no Brasil como este filme. Ultrapassou até filmes de super-heróis. E, pelos vistos, está a dar um respirar de alívio, uma esperança, não sei o quê, em relação aos anos de Bolsonaro. E isso é interessante avaliar como um filme consegue ser uma escapatória para milhares e milhares de pessoas que passaram efetivamente muito mal, onde está incluindo a cultura que foi, não diria dizimada, mas pelo menos congelada no Brasil. Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas à única data que ainda está disponível do Conta-me uma Canção, e na verdade eu já mandei a este espetáculo, mas quero só dizer que só existem bilhetes para dia 5 de fevereiro para Amélia Muj e Ana Lu Caiano, e são os últimos bilhetes que estão à venda, portanto eu diria que quem quer ir apresse-se porque vai esgotar. E calma. Ok, fizeste silêncio. Calma. Eu ia passar. Estava a respirar. Estava a respirar, estava aqui a passar a imagem, estava aqui a passar o coisa para ver. Outro sítio onde eu vou mandar as pessoas é os espetáculos Viva la Muerte de Mão Morta. Eu acho que já mandei há uns meses, mas como eles começam como começam esta semana, vou relembrar que dia 18 será no Teatro Circo, em Braga, dia 25 no Teatro das Figuras em Faro, e depois os de fevereiro voltarei com eles. Mas vou só lembrar que estes dois são este mês, portanto, malta de Braga e malta de Faro, não se queixem que não há de norte a sul, porque é literalmente norte a sul, e começa já este fim de semana. Muito bem. Tudo litoral, enfim. José Pedro Silva? Não tinha, mas lembrei-me. Lembrei-me até porque era uma das perguntas, salvo erro, que vi lá naqueles print screens, havia uma pergunta sobre leitão em Lisboa. Exatamente. Não? Estás a ver? Pá, ainda bem que me lembrei dessa pergunta, porque fica ao meu mandar. A pergunta disse, é para todos, com certeza, mas eu tinha a questão do... Eu penso que era o melhor leitão de Lisboa, na região de Lisboa, não é? Sim. Pois então eu vou recomendar os leitões do Galapito, na zona de Sintra. Leitoas. E Galapito, conhecem mais o filho, o António Galapito, que é o chefe do Prado e um dos melhores chefes portugueses para mim, mas destacadamente, talvez num top 5. Não é talvez, é seguramente num top 5. Bom, mas o pai tem os... É o quê? Sim, talvez, sim, não? Não, é seguramente. Até estou envergonhado com a hesitação. Mas o pai tem as leitoas em Sintra. Mas agora, perguntavam-nos na região de Lisboa. Eu gostava de dizer no Conselho de Lisboa. No Conselho de Lisboa. Não especificou. Ainda era devíamos dizer no Conselho de Lisboa porque percebe-se a piada da pergunta, não é? Era tem a ver com a Câmara de Lisboa. Olha que eu não fazia ideia. Olha que eu não fazia ideia nenhuma. Corta. Pronto, mas estás a ver, eu não faço essas interpretações, eu sou muito literal. Pois é. Mas no país é o Mugaza. Pronto, ficámos assim com... O Mugaza é bem bom, ainda no outro dia lá fui, mas na cidade de Lisboa é capaz de ser num estádio que infelizmente não é de Primeira Liga, mas atrás do restaurante do estádio do Casa Pia, do estádio de Pinamani, que tem excelente leitão. E portanto fica a recomendação no Conselho de Lisboa. Mas é uma piada política, olha que giro. Do melhor leitão, mas não era isso que eu ia fazer. Mas é Carlos Moedas. Certo. Não era isso que eu ia fazer, eu ia mandar as pessoas, olhem, se quiserem seguir nas redes sociais uma associação de gente que gostava que eu fosse candidato à Câmara de Cascais, chamada Associação Respirar Cascais, e que vai fazer umas conversas em Cascais sobre pensar cidades e o que é que se pode fazer de maneira diferente, e vai ter um primeiro evento que simpaticamente me convidaram para moderar. Seria estranho seres proibido de entrar. Não, mas convidaram-me para moderar. Eu entrar, em princípio, eles querem que eu me candidate, portanto, pronto. Mas vai o David Justino, o Manuel Banza, que percebe muito de cidades e escreve aqui coisas bem interessantes sobre Lisboa, mas de certeza que, pronto, não é assim tão longe. E o Tiago Mota Saraiva, que também é um arquiteto destacado da nossa praça, também vai valer a pena para falar sobre o urbanismo. Portanto, se quiserem ir à estalagem Mochacho, que também é uma coisa assim
à antiga. Olha, mandar à estalagem Mochacha é muito bom. Às 3h30 da tarde de sábado, a gente está lá. Isso é batota, as pessoas vão, nem que seja pela estalagem, não é? Depois, e depois faz, tem vista de mar, que é bonito, e faz-se ali uma conversa. A ideia é ser conversa com quem lá for para fazer perguntas e, portanto, tudo acho que vai ser giro. Tirando isso, eu tenho aqui uma coisa que eu não sei se há aqui algum conflito de interesses, mas a Lei da Paridade, um podcast que até pode ser nosso rival. Não há nenhum conflito de interesses. Eu gosto de alimentar... Não é nosso rival, porque ali há 3 mulheres e aqui só há uma. Logo aí já estamos a perder. Gosto de alimentar rivalidades entre podcasts. Não há, porque o nosso é mais ouvido. Pimba! Mas a Lei da Paridade vai fazer um espetáculo ao vivo no Teatro Maria de Matos, dia 23 de Abril. Ainda falta um bocadão, mas eu calculo que esgote. E, portanto, se quiserem ir comprar um bilhete... Pô, isto é muita antecedência. Bom, mas deve ser por gestão cultural. Eu iria lá antes que Quando é que é? escutasse, dia 23 de Abril, mas eu iria lá antes que escutasse, que isto é capaz de... Podíamos sugerir um número de entrada, nós abrirmos para além. Eu a semana passada ia ao DJ Set, esqueci-me de recomendar aqui, só não fui porque o Sporting se apurou para a final da Taça da Liga, mas o DJ Set estava muito concorrido, pelo que eu percebi, portanto, se calhar para as ouvir a falar, se calhar também tem menos gente, se calhar gostavam mais da parte da música do que as ouvir a falar, mas se calhar para as ouvir a falar ainda vai ter mais gente, portanto, se calhar vão comprando o bilhete. Muito bem, bilhetes, músicas, restaurantes, leitão, o que vocês quiserem. Agradecemos as perguntas, mandem mais Ir ao leitão. na próxima semana. Beijinhos, saudinha da boa. Não como leitão. Digam adeus às pessoas, no geral. Tá bem? Deus. Adeus. Ouçam-nos em todas as plataformas e mais algumas, Mandem claro. perguntas. Hoje somos mais do que a Lei da Paridade. Exatamente, sempre mais. Que é para nós irmos à Maria Pô. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa